E sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpar, hoje dando continuidade à série Candidatos. Isso aí. Hoje com quem, Gui? Hoje com Henrique Meirelles. Esse mesmo, Henrique de Campos Meirelles, nascido em 31/8/1945, hoje com 72 anos, de Anápolis, Goiás. Um abraço aí pra galera de Goiás. Grandes amigos de Goiás. Grandes amigos e familiares de Goiás. Sua formação é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP e também possui mestrado em Ciências da Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Também fez um programa avançado em administração pela Harvard Business School. Recebeu o título Doutor Honoris Causa, Bryant University. Sua profissão, né, engenheiro civil pela USP. Seu partido é o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. E bora ver um pouquinho sobre o candidato. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da trajetória do Henrique Meirelles. Como a gente disse, ele nasceu em 1945 na cidade de Anápolis, em Goiás. Sim, ele é filho de Egesipo de Campos Meirelles. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas é H-E-G-E-S-I-P-O. Eu não sei se a pronúncia tá certa, mas eu vou me referir a ele como Egesipo mesmo. Chama só de EG. EG. O EG, ele é o pai do Meirelles e ele é uma figura muito conhecida lá em Goiás. Ele foi o político fundador do curso de Ciências Econômicas da PUC de Goiás. Ele também foi interventor federal interino de 5 a 19 de dezembro de 1946. Na época que não tinha governo nos estados, né? Os governos eram apontados aí para a República, o que causou muitos problemas. Isso aí. Lembrando que o Henrique Meirelles, ele é de uma família política, né? Exato. O avô dele foi prefeito 3 vezes, né? Isso, o avô também era político. Acho que o tio também. O tio também. Era isso aí. Mas o pai dele é uma figura bem conhecida lá em Goiás. Ele cursou o ensino médio no Liceu de Goiânia. Sim, ele estudou no Liceu de Goiânia, que é uma escola muito conceituada lá em Goiás. A escola surgiu em 1748. Nossa. Uma escola bem antiga. Caralho, essa eu não sabia, não. E ela ficava em Vila Boa, que na época era a capital de Goiás. Porém, quando a capital de Goiás foi transferida para Goiânia, né, em 1937, pelo Pedro Ludovico Teixeira, eles viram que não dava para manter duas unidades da escola, uma em Vila Boa e outra na capital. Eles decidiram transferir a escola para a capital. Em 1963, ele se torna presidente do Grêmio Estudantil. Ele se torna presidente do Grêmio Literário Félix de Bulhões. E aí ele começou uma atividade política bem forte nessa época. E nessa época ele já começou a participar ativamente da política, né? Organizando um movimento, defendendo pautas importantes dentro do movimento. E ele teve uma expressão muito grande aí nessa época dentro desse Grêmio. Foi nessa época também que ele começa a participar ativamente de vários movimentos de estudantis. E aí, por volta de 1966, ele se muda para São Paulo. A gente colocou por volta porque a gente não sabe a data exata, mas a data aproximada é essa aí. E ele se muda para São Paulo para fazer faculdade, né? Para começar, depois que ele se forma no ensino médio, ele vem para São Paulo em busca de estudo. E aí, em 1966, ele entra na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a famosa USP, cursando Engenharia Civil. Interessante. Aí, em 1973, ele se forma em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em 74, ele começa a trabalhar no Bank Boston, banco, né, universal aí, né, presente no mundo inteiro, mas é de proveniência norte-americana. Ele começou a trabalhar lá num cargo, né, num cargo bem baixo, se orgulha disso, porque começou a trabalhar no departamento de leasing, né, e depois ele foi algariando cargos, ganhando experiência na empresa, passou 22 anos na empresa e vocês vão ver aí no que isso deu. E aí, no mesmo ano, em 1974, ele conclui o MBA pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lembrando que, mesmo o Bank Boston sendo um banco norte-americano, como eu disse, ele é universal, ele está presente no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, nessa época, ele ainda estava trabalhando aqui no Brasil. E aí, em 1978, ele se forma em Ciências e Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1984, inicia os estudos na Harvard Business School. Em junho de 1984, ele assume a presidência do Bank Boston no Brasil. Nessa época, ele foi indicado por um dos conselheiros do banco a fazer o curso de administração da Harvard, né, que se chama Advanced Managed Program. Esse curso é um curso que existe até hoje, é extremamente tradicional e ele é totalmente criado para preparar profissionais que vão assumir
assumir grandes corporações. Então, a gente já teve outros candidatos, incluindo o Flávio Rocha, talvez vocês já tenham ouvido ou não, fiquem aí de olho na série Candidato, que ele também fez esse curso e justamente que prepara as pessoas para ocupar cargos de liderança, presidente de grandes corporações. E ele foi indicado por um dos conselheiros para fazer esse curso. Por quê? Então, por quê? Porque em 1996 ele foi escolhido para ser o presidente mundial do Bank Boston, aí a instituição que ele veio trabalhando, acho que ele trabalhou lá por 28 anos. O Bank Boston, como o Thiago já falou, é um banco que está presente em vários países, né? Acho que 32 países, se eu não me engano. Por volta de 1990, ele também se fundiu com o Flat Financial Group, que é a 8ª maior instituição financeira dos Estados Unidos. Lembrando que de 1994 a 1996, ele também ocupou o cargo de presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, a AIDE. Só dando um adendo aqui, é importante lembrar que o Henrique Meirelles, ele estudou com grandes nomes do liberalismo, tá? Inclusive Milton Friedman, que não sei se vocês já ouviram falar, mas é um nome muito forte dentro da economia liberal, né? Um cara realmente muito importante para a literatura liberal. Em 2002, ele se aposenta e retorna ao Brasil, e no mesmo ano se filiou ao PSDB e se candidata a deputado federal em Goiás. E abre aspas. Minha conduta é inquestionável. Fecha aspas. Agora falar um pouquinho sobre a vida política, né? Carreira política aí do Henrique Meirelles, que já adianto que é bem curta, bem curta. Mas de grande importância, não menospreze o nosso querido Meirelles. Ela é curta em questão de mandato. Mandato, ela é curtíssima. Muito curtíssima. Por quê? Né? Porque em 2002, né? Como ele já tinha se filiado ao PSDB, ele se candidatou a deputado federal pelo seu estado de nascimento, Goiás. O partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, tinha 57 anos na época e conseguiu 183.046 votos. Corresponderam a 7,01% dos votos válidos da época e o deixou em primeiro lugar e, consequentemente, foi eleito. O candidato que mais recebeu votos em Goiás. Exatamente, né? É importante lembrar que a família dele já tinha, né, um histórico com a política, talvez isso tenha contribuído. Mas é importante lembrar também que ele era muito lembrado dentro do estado dele, né? Até porque ele conseguiu assumir a presidência de um banco multinacional. Jornais do estado dele faziam matéria sobre que ele conseguiu alcançar, né, dentro do campo profissional. Lembrando que ele estudou sempre a vida inteira, né, pelo menos aqui no Brasil, instituições públicas, né? Isso é um detalhe interessante. E engraçado que a gente já tá fazendo a série Candidatos há algum tempo, e você, obviamente, está ouvindo. Se não está ouvindo, por favor, ouça. Tá ramelando. E olha só que legal, né? Esse aqui foi em 2002 e como não foi em São Paulo, o TRE deles tem os gastos da campanha. Tem os gastos da campanha. Então, mas aí foi no TSE, não foi no TRE. Tá, é verdade, deputado federal. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tem muita dificuldade em levantar gastos de campanha, porque os sites do TRE de cada região do Brasil é bem complexo, bem difícil de acessar. Exatamente. De receita foram R$ 917.050,12. Quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Dinheiro, hein? Você gastou quanto? Gastou a mesma quantia, R$ 917.050,12, né? O que deixou de sobra aí, nada. E aí você falou muito bem, inclusive, sobre a influência que o Henrique Meirelles tem no estado dele, que é Goiás, né? Justamente por já vir de uma família de políticos, como a gente observou aí na trajetória dele. E ele foi um dos nomes citados para assumir o governo do estado em 2010. Sim. E, obviamente, como a gente está falando de um candidato que até então era de um partido grande, que era o PSDB, como a gente viu os gastos da campanha, ele tem capacidade de juntar bastante investimentos para a campanha. Sim. Juntando isso com a influência que ele tem em Goiás, é mais ou menos óbvio que ele seria eleito ou pelo menos participaria no eventual segundo turno no estado. E o nome dele foi citado nas eleições de 2010. Porém, ele recebeu um convite de uma certa pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Exato. Para assumir a presidência do Banco Central do Brasil, não é isso? É isso aí. E aí ele teve que renunciar ao cargo, né? E assumiu a presidência do Banco Central de 2003 a 2010, como você disse, que foi quando ele recebeu o convite aí para ser governador do estado de Goiás. Sim, e como a gente já costuma fazer aqui na série Candidatos, a gente, sempre que o candidato é eleito ou ocupa algum cargo público, sim, a gente tenta trazer um pouco da trajetória dele, as coisas que ele fez ocupando esse cargo. O Meirelles foi um deputado federal pelo estado de Goiás, porém ele ficou muito pouco tempo do cargo, a ponto da gente não conseguir levantar informações do que ele acabou fazendo enquanto foi eleito. Porque ele foi escolhido, não tem nada disso, ele foi escolhido pelo Lula para ser o presidente do Banco Central. Ele tem um currículo e preparo para fazer isso. Então não foi uma indicação, como a gente pode dizer, política, talvez? Com certeza não, até porque a base do PT era contra a atuação do Meirelles no Banco Central. Tanto que quando a Dilma elegeu, ele saiu fora. Sim, né? A gente vai chegar lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que ele fez, né? Então ele foi presidente do Banco Central de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. Quando ele assumiu o cargo, ele começou a adotar políticas mais liberais, né, para incentivar a economia, como o Thiago bem disse.
Ele foi instruído por pessoas muito influentes no liberalismo. E é aquele papo, né? Sempre que o Brasil está em crise financeira, vamos aplicar um pouquinho de liberalismo, melhora tudo, e aí a gente volta com as políticas estadistas. Mas enfim, o país nessa época, né? A gente está falando aqui de 2003, Isso. O país estava em crise, para variar. A inflação, na época, era de 12,5% ao ano. A taxa de juros real era de 18,5%. E as reservas internacionais eram de 36 bilhões de dólares, né? Lembrando que o Brasil ele tem reservas internacionais em dólar. Como todo país tem. Como todo país tem. Isso é muito importante para diversas coisas. Inclusive, quando a gente tem um aumento do dólar, isso ajuda a diminuir o impacto que isso tem no país. Mas na época a gente tinha 36 bilhões de dólares só, e o que era considerado muito pouco. A gente está falando de 36 bilhões de dólares. Isso é pouco. Exato. E aí, o que ele começou a fazer para melhorar essa situação, né? Esse cenário tão complicado da época? Ele fez com que o Comitê de Política Monetária do Banco Central começasse a subir os juros, né? Para aumentar aí a arrecadação. Segundo o IBGE, é um estudo do IBGE, o mais longo ciclo de crescimento do Brasil, da história, tá? O mais longo ciclo de crescimento da história do Brasil foi durante a gestão do Henrique Meirelles no Banco Central. Foram mais de 60 meses de crescimento direto. Que, em média, crescia 3% ao ano. E aí a gente tem os números aqui, ó. Em 2003, ele já conseguiu fazer o país crescer em 1,1%. Em 2004, ele conseguiu 5,7%. Em 2005, 3,2%. Em 2006, 4%. Em 2007, 6,1%. E em 2008, 5,1%. Deu uma caída aí, mas a gente veio de o quê? 5 anos de crescimento. É importante lembrar que vocês vão falar, alguém pode ter percebido, o primeiro ano, 2003, quando ele assumiu, foi muito baixo. Sim, foi baixo porque o mercado estava muito preocupado com a gestão do Lula, né? Porque o Lula tem políticas de esquerda, né? Como ideologia, e isso pro mercado a gente sabe que de maneira geral não é bom. E foi por isso que empacou um pouco no crescimento do Brasil em 2003, mas de 2004 para frente a gente vê que só teve ganho, né? Inclusive ele conseguiu segurar muito bem aqui o Brasil durante a crise mundial de 2008. Exato. Foi aí, né? Uma coisa muito interessante durante o governo do Lula. Em 2004, como resultado de tudo isso, a inflação recuou para 7,6%, né? E aí, no final de tudo, o governo tinha, na época, 32 bilhões de reais em caixa. Ele terminou a gestão dele no Banco Central deixando 280 bilhões. Importante lembrar também que ele manteve a Selic, né? Que é a taxa básica de juros, né? No nível abaixo do centro médio esperado, durante a gestão toda aí que ele ficou no Banco Central durante a gestão do Lula. E aí, depois de 2011, ele acabou saindo do Banco Central, ficou o período de quarentena, porque quando uma pessoa assume esse cargo, ela tem que ficar de quarentena, não pode trabalhar em mais nada, porque senão fica muito fácil, né? Exato. Ele é presidente do Banco Central, fortalece um mercado ou outro, sai da presidência e vai ganhar dinheiro com os mercados que ele mesmo ajudou. Então, por isso existe uma quarentena quando a pessoa deixa esse cargo. E aí eu trago aqui um dado interessante, só para o pessoal pensar, isso aqui não é uma opinião. A gente sabe que, posteriormente, quando a Dilma foi reeleita, ela acabou escolhendo o seu ministro da Fazenda, que foi o polêmico Joaquim Levy, com o seu imposto do cheque, que acabou não virando. Segundo bastidores, o Lula tinha sugerido que a Dilma escolhesse o Meirelles para assumir aí a pasta do Ministério da Fazenda. Bom, a gente sabe que, aqui eu tô colocando um ponto para vocês pensarem. A gente sabe que um dos motivos que levaram a Dilma foi a questão econômica que o país estava sofrendo na época. Sim. E o Joaquim Levy, né, tentou diversas práticas que iam subir impostos, indo polêmica, como eu já disse, e acabou não dando certo, e o Joaquim Levy saiu fora do governo, e depois que ele saiu, a gente viu no que deu. Será que se o Henrique Meirelles assumisse, baseado em todo o histórico que a gente está vendo aqui, e que a gente ainda vai ver, tá? Porque depois... Tem um pedacinho importante. Depois ele começou a trabalhar no governo Temer. Se Meirelles tivesse assumido na época que a Dilma estava no poder, a Dilma sofreria impeachment ou seria criticada na questão financeira, que foi um dos alicerces dela? Será que a escolha dela foi errada e a própria escolha dela errada acabou fazendo mal para ela mesma? Então fica a ideia. Será que se Meirelles fosse ministro da Fazenda naquela época, a Dilma não estava aí até agora? É um ponto interessante. Fica aí para vocês pensarem, não estou dando opinião. Se você tá achando que o cara fez pouco, pelo que a gente falou, espera só um pouco que você vai ver o que ele fez. Mas vamos lá, vamos continuar. De 2012 a 2016, ele foi presidente do Conselho de Administração da JF Holding, né? Que é uma empresa aí, uma holding, né? Ela detém todas as empresas de um certo grupo de empresas, né? Que no caso são as empresas de um cara chamado Joesley Batista e o irmãozinho chamado Wesley também, não sei se vocês conhecem. É cantor de brega? Não. Apesar que o nome seja bem sugerível, né? Mas não é não.
né? Enfim, ele assumiu o conselho de administração dessa holding. Importante lembrar que ele não assumiu nenhum cargo executivo, ele assumiu cargos de conselho. E lembrando que em 2016, né, teve um processo político muito importante aqui no nosso país, que foi o impeachment da Dilma, no qual o Temer assumiu, e aí o Temer colocou como ministro da Fazenda o próprio Henrique Meirelles. Exatamente. Indicado aí pelo Michel. E aí a gente vai começar a ver os resultados do trabalho do Meirelles durante os 2 anos que ele ocupou esse cargo. Quais são os resultados? Bom, vamos lá. A gente vai dar aqui uns dados, tentar falar de maneira rápida, tá? O período é de 2 anos, tá? De maio de 2016 até março de 2018, tá bom? A gente vai comparar o começo com o final. Beleza? O PIB em maio de 2016 era menos 5,6%. Em março de 2018 era 1% positivo. Ei. Olha aí. A inflação, né, IPCA, Índice de Produtos ao Consumidor Amplo, foi de 9,3% em maio de 2016 para 2,68%. Para quem não está entendendo, o IPCA e a Selic juntos, né, são os 2 índices principais de juros, ou seja, ele fez cair aí, em média 7%. Olha aí. Estando por alto. Os juros, né, a Selic, em maio de 2016 era 14,25%, ele fez cair para 6,5%. Caiu aí mais da metade. A produção industrial em maio de 2016 era de menos 9,6%. Meu Deus. Em março de 2018, conseguiu chegar a 3%. O risco Brasil... Que é aquela famosa frase que a gente... O custo Brasil. Custo Brasil, né? Que é a dificuldade de você operar no mercado brasileiro. Exatamente. Passou de 368, isso é uma pontuação, tá? Passou de 368 em maio de 2016 para 151 em março de 2018. Esse número, quanto menor, significa que o país é melhor para receber investimentos e etc. Tá? Quanto maior, pior. O índice do Ibovespa, em maio de 2016, era 48.471. Em março de 2018, passou para 85 mil. Mais que o dobro, quase o dobro. O saldo de emprego, isso aqui é o mais preocupante. Em maio de 2016, tinha um déficit de menos 1,8 milhão de empregos. Em março de 2018, conseguiu ter um saldo positivo de, pasmem, 223.367. Falando aí sobre essa diferença monstruosa aí nos números, né? A gente encontra algumas divergências aí, tá? A gente entende que esse número ainda está sendo calculado, mas tem uma outra fonte desse dado, que é no Twitter, né, do candidato, que passou de menos 1,8 milhão para 102,4 mil. No dado que eu trouxe, passou no déficit de menos 1,8 milhão para 223.367 mil. Essa divergência aí, mas de um jeito ou de outro, meu. Tá positivo. Não, uma De um jeito ou de virada. outro tá positivo. Abre aspas. Apresentar o resultado primeiro e conversar depois. Fecha aspas. Vamos falar aí das propostas do Henrique Meirelles. Vamos lá. Entre uma delas, né, como vários outros candidatos, está a proposta aí de revisar o Pacto Federativo. Essa revisão do Pacto Federativo é uma coisa que a gente já explicou em vários episódios de outros candidatos. Inclusive, a gente conversou um pouco sobre isso no episódio sobre as eleições de 2018. E se você quiser entender melhor o que é, vai ouvir lá. A proposta dele de revisar o Pacto Federativo é diferente da dos outros candidatos, tá? Apesar de ser propostas parecidas, a revisão dele é diferente. Que tem gente que fala que vai reformar ou aplicar um novo Pacto Federativo. No caso, ele vai revisar. Certo. E ele já deixou claro em diversas entrevistas que ele vai dar uma olhada de como que tá o Pacto Federativo. E em cima disso, vai ver o que pode ser melhorado. Por quê? Porque ele sabe que o país precisa de dinheiro. Uhum. E ele, basicamente, fazendo um resumo de tudo que foi dito, ele quer primeiro pagar as contas. Sim. Vamos todo mundo pagar as contas, depois nós vamos ver o Pacto Federativo. Certo. Ou seja, nós não vamos mexer agora no quesito arrecadação, porque a gente precisa de dinheiro. Mas depois que a gente equilibrar, né, fazer um equilíbrio fiscal, aí a gente começa a rever o Pacto Federativo. Vamos deixar de pegar esses impostos, direcionar isso mais para os municípios. Mas isso é uma coisa que vai ser vista depois que equilibrar fiscalmente. Uma outra proposta seria melhorar a gestão das estatais. Ele, como ministro da Fazenda do governo Michel Temer, sugeriu aí a lei da administração das empresas estatais, se eu não me engano, mas ele quer aprimorar isso ainda mais, caso ele seja eleito presidente. Aí a gente observa que, apesar dele ter sugerido diversas mudanças propostas enquanto ministro da Fazenda mais liberais, como a lei trabalhista, a diminuição de impostos. A própria Previdência, que não passou, né? Sim, a própria Previdência que não passou. Ele não é tão liberal no quesito privatização, porque ele diz que vai melhorar aí a gestão das estatais, ou seja, ele não pretende mexer na Petrobras. Realmente. Deixar do jeito que está, o governo é o participante majoritário e o resto é acionista, mas ele vai melhorar aí essa gestão, talvez pedindo que o governo indique. Não sei como ele pretende fazer isso, mas o fato aqui é que ele não pretende privatizar
até esse ponto. Isso aí. Uma outra proposta seria o desenvolvimento econômico dos estados e municípios, que eu acho que entra um pouco nessa de revisar aí o Pacto Federativo, somente na questão fiscal. Ele pretende melhorar o desenvolvimento econômico com o aumento de arrecadações. Mas aí, o que seria esse aumento de arrecadações? Mais impostos e mais taxas. Mas aí você fala, mas não, ele pretende desenvolver, fazer com que os estados e municípios desenvolvam empresas, desenvolvam comércio, aqueçam o mercado, mais pessoas com dinheiro na mão. E aí, quanto mais pessoas pagando impostos, mais o Estado tem essa arrecadação. Não é aumentar imposto, é fazer com que mais pessoas paguem imposto, entendeu? Mas não aumentando tarifas ou valor, fazendo com que mais pessoas tenham condições de pagar os impostos já existentes, mais empresas e mais pessoas participando. Exato. Uma outra proposta seria o Serviço Nacional de Segurança. É uma proposta bem ampla, mas ele pretende fazer com que uma base, né, todas as polícias tenham acesso à mesma base, consigam compartilhar, prosseguir com investigações. Dentro desse Serviço Nacional de Segurança, né, ele inclui aí duas propostas que são o plano de equipamento das forças policiais e o plano de contratação de forças policiais. É porque ele alega que a contratação de polícia nos estados é bem menor do que deveria ser, o que gera aí viaturas paradas e etc, como a gente consegue ver facilmente. Pelo menos aqui em São Paulo a gente consegue. Outra proposta aí, que também está dentro da revisão do Pacto Federativo, é aumentar o volume de repasses para os municípios. Como outra também, a gente tem o policiamento de fronteiras e o Plano Nacional de Aumento na Qualidade de Educação. Dentro da educação, a gente também tem como proposta dar assistência aos municípios para saúde e educação. Exato. O que acontece? Ele não apresentou, pelo menos até agora, nenhum plano concreto para a educação e para a saúde. Ele está mais aquela visão econômica, que os estados e os municípios tiverem mais dinheiro, eles vão ter condições de melhorar a saúde e a educação por si só. Porém, a gente sabe que o problema da saúde, principalmente o problema da segurança, é um problema muito mais complexo que isso, mas essa é a proposta de Henrique Meirelles. Abre aspas. Eu não estou simplesmente anunciando ideias ou fazendo promessas. Não, nós estamos fazendo e o Brasil está vendo. Fecha aspas. E agora a gente vai dar abertura ao bloco de polêmica. A gente faz isso com todos os candidatos e com ele não seria diferente. É importante ressaltar que ele não tem muitas polêmicas, não. Ele recebeu pagamentos dessa JF, né, que pertence aos irmãos Batista, mas esses pagamentos estão todos legalizados dentro da lei, declarados. Então, a única polêmica que poderia haver seria somente essa associação, mas como eu disse lá no começo, ele não teve nenhum cargo executivo dentro da RUF. Ele só foi conselheiro, então ele não tinha poder de mandar e desmandar nada lá dentro. Ele recebeu pagamento por serviço prestado somente. Sim, ele fez um trabalho de consultoria para a JF Investimentos, que na época queria implantar a plataforma do banco original, né? A plataforma digital do banco original. A polêmica de tudo isso é porque ele recebeu o dinheiro fora do país na época que ele já era ministro da Fazenda. Porém, isso tudo já foi investigado, já foi esclarecido, que foi um serviço que foi prestado anteriormente, que ele recebeu o dinheiro lá fora, mas que depois trouxe para o Brasil. Então, é uma polêmica que foi levantada na época, teve matérias no BuzzFeed, no Carta Capital, em outras fontes também, todas linkadas aí no post. Mas, assim, não chega a ser nada grave, porque já foi investigado, já foi explicado. Basicamente, ele fez um trabalho e recebeu por causa disso, antes de assumir a pasta de Ministério da Fazenda do governo Temer. Exato, mas tem uma polêmica aqui que é um pouco curiosa. Ah, é? É. Que, segundo a reportagem da revista Piauí, que foi assinada pela Malu Gaspar, Meirelles, enquanto presidente do Conselho de Administração da JF, assinou balanças de final de ano e atas de reunião que, segundo ele próprio, eram todas falsas. Ué. Aí é interessante, né? Com a questão do pagamento, não teve nada ilícito, até aí tudo bem, mas ele assinar atas de reunião e de balanços de final de ano, balanço fiscal, sabendo que era fake, é um pouco suspeito, né? Mas eu vou segurar isso aqui para falar nas opiniões. E essas são aí as polêmicas do Henrique Meirelles. Abre aspas. Eu concluí que minhas chances de ganhar as eleições são muito grandes. Fecha aspas. E agora chegou a parte mais legal do programa para mim, que é a parte que a gente dá as nossas opiniões. Lembrando, como a gente faz em todos os episódios, a gente faz essa ressalva que tudo que foi fato, tudo que foi informação, foi dado até aqui. Daqui para frente são as nossas opiniões. Sinta-se livre para parar de ouvir aqui. Embora eu sempre aconselhe vocês a ouvirem, porque a gente forma o debate e cria a nossa própria opinião. Eu recomendo vocês a não ouvirem e fazer coisas mais importantes da sua vida, como ler um excelente livro, inclusive do economista liberal. Ou então, como Conversar com o Fascista, da Márcia Tiburi, uma excelente publicação literária brasileira. Mas, honestamente, eu não tenho muito para falar do Meirelles, não. Tá? Na minha opinião, ele fez realmente um excelente trabalho, inclusive durante a gestão de um governo que eu sempre critiquei, o do Lula. Certo. Fez um trabalho excelente.
E também fez um trabalho ainda maior, tirando o Brasil da maior crise que a gente teve. A gente falando assim, parece que a gente tá às mil maravilhas. Não estamos. Estamos bem longe, inclusive. Mas é isso que o Meirelles está tentando vender nessa campanha, né? Exatamente. E ele tem arsenal pra fazer isso. Porque realmente ele fez muita coisa como a gente apresentou. Então, quanto ao que ele fez, excelente. Não tem muita coisa pra falar, não. Só queria pontuar que o que a gente apresentou aqui, como episódio, são os fatos, tá? Fatos. A gente não tá privilegiando o Meirelles ou falando que ele é um candidato melhor que os outros. Não, tudo que a gente tá são fatos. Existem matérias em diversos lugares, inclusive num site que a gente sempre recomenda, que é o aosfatos.org, onde existe um artigo que eles pegam todas as falas e resultados apresentados por Meirelles e mostram que sim, isso é fato. Os números que ele é reais, as coisas melhoraram. Então a gente não tá aqui sendo ideologicamente a favor do governo Temer, a favor do MDB. A gente tá apresentando os fatos e o cara realmente fez acontecer. E tá aí, esses são os nomes. Fez acontecer e não só no do Temer, no do Lula também. Então, Sim. fato é fato. A gente sempre fala quando a pessoa fez alguma coisa, a gente sempre traz dados do que os candidatos fizeram enquanto nos cargos que eles pleitearam e foram eleitos. E quando não fazem, não fazem. Quando fazem, fazem. E a gente só tá falando que ele fez. Não tem nada demais isso aqui, né? Lembrando que a gente tá numa luta por um Brasil melhor, por um candidato que melhore essa nossa situação. E não faz sentido nenhum a gente ficar puxando sardinha pra nenhum candidato. Mas ele fez uma coisa interessante, que foi informatizar o Banco Original. Pra quem não sabe, o Banco Original ele foi o primeiro banco brasileiro a ser totalmente informatizado, totalmente digital, sem agência e coisa nenhuma. O Banco Original, primariamente, ele era voltado para o agronegócio. Ele dava incentivos, né, financeiros ali para quem estava ligado ao agronegócio e fazia negócios ali com a JF, exportava, etc. E ele fez esse trabalho tecnológico muito bom de informatizar totalmente aí o Banco Original, que eu achei excelente. A gente bate nessa tecla de tecnologia que a gente precisa. O Gui já falou várias vezes que a quarta revolução está chegando, a gente está muito atrasado e há muito tempo. E isso vindo de uma pessoa que tem muita experiência, tanto privada quanto pública, dado aos trabalhos que ele fez, é excelente. Então, onde o cara colocou a mão, na minha opinião, isso é minha opinião, ele fez bons trabalhos. E por que fez bons trabalhos? Porque foi um cara que se preparou a vida toda, né? Estudou, fez diversas faculdades. Enquanto você tá aí reclamando que tem que fazer o TCC da sua única faculdade, né? O cara fez duas faculdades praticamente, estudou fora, e você aí reclamando. Lembrando que só de carreira bancária ele ficou 28 anos no Bank Boston. Então, é uma puta carreira, né? Dentro do âmbito financeiro. Mas ele falou uma coisa que eu achei um pouco ruim, né, considerando o lado liberal dele. Questionado sobre essa polêmica dos caminhoneiros e tal, ele foi questionado sobre o que ele faria, né? Como ele faria qual seria a solução dele para esse problema. E ele disse que o que ele faria seria aumentar imposto e criar uma reserva para quando tivesse essa flutuação internacional, que é natural, a gente não tá imune a isso, né? A gente ainda importa muito petróleo para o nosso país. Quando houvesse essa flutuação, tiraria dinheiro desse fundo para não aumentar o preço da bomba. É uma alternativa legal? Mas ele, como um cara liberal, não falou nada em diminuir a máquina estatal. Eu acho que para um cara liberal trazer soluções com mais impostos, pra mim não parece ser tão liberal assim. Até porque parece mais fácil aumentar o imposto do que fazer o Brasil ser autossuficiente em refinaria pra gente refinar o nosso próprio petróleo. Né? Exato. A gente vende pra fora o petróleo bruto e compra refinado. Qual que é a lógica disso? Entendeu? E outra, por que em vez de aumentar imposto, que é a alternativa mais fácil, e olha que ninguém é economista, a gente sabe muito bem que é muito mais fácil a gente aumentar o preço de um produto pra ter mais retorno, ou abaixar nossa margem de lucro, ou seja lá o que for. E no nosso caso, ele não fala nada de diminuir o Estado, de tirar benefício de político. Não tô falando nem de mexer em salário, tô falando de tirar benefício que o político tem que não precisa. O político não precisa de auxílio terno ganhando 30 mil reais, o político não precisa de auxílio moradia ganhando essa mesma quantia, e nisso ele não falou nada. Então, assim, trabalho dele excelente, mas na minha opinião, essa alternativa dele, se essa é a visão dele para contornar a flutuação externa, que é inevitável, né? Qualquer país sofre isso. Se essa é a solução dele, aumentar imposto simplesmente, não mexer na máquina estatal que está inchada, déficit de previdência, principalmente é por isso, por altas aposentadorias de cargos públicos. Se não for mexer em nada disso, não adianta ficar aumentando imposto. Certo, e eu acredito que você esteja falando assim como eu penso também. Não é que a gente está defendendo as pautas liberais, assim, a ideologia liberal. A gente está vendo porque realmente a máquina é muito inchada. Independente de você ser liberal ou não, você ser de direita ou de esquerda, realmente a gente gasta muito operando essa máquina, como a gente já disse em diversas outras vezes. Sim, aí você fala, mas você tem países lá, escandinavos, que têm um estado bem grande, sim, só que são países ricos, são países que tiveram uma economia muito bem fundada para chegar onde eles estão hoje,
e dá para segurar hoje. É totalmente diferente e essas são minhas opiniões. Então, sobre Henrique Meirelles, eu também, assim como você, não tenho muito a colocar. Ele realmente foi um cara que dá resultados muito interessantes que ajudaram o país. O que a gente falou muito no podcast sobre as eleições de 2018, que o que acontece? O governo Temer, apesar de todas as críticas que você possa ter, inclusive ideológicas, inclusive de suspeitas que ele possa levantar, e a gente não vai entrar nesse debate agora, você pode ser totalmente contra o Temer, mas você tem que reconhecer que durante o governo Temer, seja por causa dele ou não, a gente conseguiu reequilibrar o Brasil. Então o Brasil tava pincando pra cair, a gente conseguiu deixar ele estável de novo. E beleza, foi legal isso. Vamos colocar o linguajar menos técnico, mas a gente conseguiu usar o Temer para equilibrar as coisas. Sim. E agora, a partir de diante, a gente tem que ver o que vai fazer. O Henrique Meirelles, ele foi um dos caras que participou nesse reequilíbrio e por isso mesmo ele tá procurando essa candidatura à presidência. O que eu tenho aqui é mais sobre a questão partidária, a questão política mesmo, porque a gente sabe que Henrique Meirelles não é conhecido por quase ninguém, estão apontando aí que ele chega a ter 1%. E porque o MDB, né, o antigo PMDB, escolheu ele para ser o candidato à presidência da República. Bom, primeiro porque o MDB não tem ninguém mais para colocar, né? O MDB tá tão sujo quanto o PT, por causa de denúncias e outras coisas. Não tem mais ninguém para colocar. Tentaram, né, colocar o Temer, mas apesar do Temer ter pensado em fazer uma campanha, e teve aí a crise dos caminhoneiros que colocou tudo por água abaixo nos planos do Temer. E o MDB falou, bom, isso é a minha opinião, é o que eu penso. Deve ter olhado e falou, bom, te apresentou bons resultados, né? As coisas melhoraram bastante, é visível. E vamos usar esses recursos que a gente tem pra tentar alguma coisa. Então, eles viram quem que a gente pode usar? Henrique Meirelles. Mas aí entra outras questões. Será que Henrique Meirelles não tá como candidato porque ele é o cara que fez e ele é o cara que consegue apresentar esses resultados e chegar a uma presidência da República para facilitar as coisas para o MDB? Por quê? Porque o Temer, a gente sabe muito bem que a partir do momento, 1º de janeiro de 2019, quando ele estiver no momento de passar a faixa o candidato que vai suceder, a Polícia Federal já tá atrás algemando ele. Exato. No mesmo momento. Então, E com razão, hein? Vamos deixar isso claro. Para deixar evidenciado que aqui ninguém tá passando pano para Temer, não. Ele fez coisas que foram importantes, mas também fez coisas completamente reprovadas. Isso é a justiça que vai decidir. Exato. E ele já foi perguntado por isso. Fala, pô, você tá se candidatando, mas o Temer vai precisar de um foro privilegiado. Será que não vai ser o Temer o seu vice? Ou se você for eleito, você não vai indicar o Temer para alguma pasta, alguma coisa do tipo, né? O que, obviamente, ele deve fazer, porque já não é uma decisão só dele, é uma decisão do partido. Por que a gente fala que ele vai fazer? Justamente pelo que você citou. Ele não tá pensando em ajustar a máquina, porque ele quer manter o establishment. Ele viu que dentro do establishment tá conseguindo fazer essas melhorias, então não precisa mexer. Deixa o estado gordo mesmo, deixa do jeito que tá, e ele consegue se virar e consegue fazer melhorias sim. Dá pra gente fazer melhorias dentro dessa política que existe hoje. Porém, os problemas não vão mudar. Não. Os problemas que a gente sempre teve vão continuar. E para mim, um candidato que não se preocupa em mexer nisso é questionável. Pois é, questionável porque você faz uma coisa que, infelizmente, nenhum candidato fez, mas mantém a máquina mesma. Reprovável. Provável. Não mexer na estrutura política brasileira, na minha opinião, provável. Outro ponto importante do Henrique Meirelles, que me chamou a atenção, é que ele é um candidato que só se foca no lado econômico. Assim, a gente tá num momento que realmente prioridade é economia. Vamos ser sinceros aqui. A gente tem problemas seríssimos com violência, problemas sérios com a educação e outros problemas também, mas a prioridade de todo mundo, se você fizer uma pesquisa, todo mundo vai se preocupar com a economia, né? As coisas do mercado tá caro, tá tudo caro. Se você pegar todos os candidatos, todos trazem uma pauta robusta de economia. Alguns trazem consigo os seus economistas já. Opa! Tem candidato que já tem seus economistas, não e não é só um, não é só um, é mais de um. Mas fique de olho pra vocês saberem. Isso aí. E o Henrique Meirelles precisa disso porque ele é o economista. Exato. Né? A gente falou sobre o programa inteiro. Que ele fez, exato. Só que o lado social, nada, né? Exatamente. Ele tem algumas medidas aqui, outras ali, mas nenhum plano, políticas sociais, desenvolvimento social, não traz, ao meu ver, minha opinião, lembrando novamente, Sim. Não traz nada. E isso é um ponto muito, assim... Preocupante, né? Preocupante, porque todos os outros candidatos, até o Amoedo também, que é um candidato super econômico, super liberal. Bem liberal. Vamos colocar os aqui para não falar que a gente está privilegiando só o Amoedo. A gente tem também Paulo Rabelo. E dentre outros candidatos, todos com pautas liberais. Porém, o Henrique Meirelles não trouxe nenhuma
nenhuma política social. Exatamente, né? Inclusive, você tem toda a razão, né? Não é só dinheiro que move uma nação, embora seja, sim, muito importante, mas temos questões muito mais importantes. Temos questões sociais muito sociais, importantes. né? Muito mais importantes. E acabou. Chegamos aí no final de mais um episódio aí hoje do Henrique Meirelles. Como vocês podem? Como a gente pode o quê, meu cara? Como vocês podem fazer um programa em que vocês acusam o Temer, que vocês falam que o Brasil cresceu, sendo que a gente está numa situação horrível, o trabalhador continua desempregado, e vocês falam bem do Henrique Meirelles, e fala mal do Temer, e coloca tudo no mesmo balaio. O que é isso? Eu quero expressar uma crítica pra vocês, porque um programa assim é um absurdo. Não, seja muito bem-vindo. Certo. E você pode falar com a gente no e-mail falomemo@podpah.com.br. Vou soletrar pra você, porque você está um pouco exaltado. Quero que você entenda muito bem e venha falar com a gente. FALOMEMO @podpa.com.br. falomemo@podpah.com.br. Tá certo. Exatamente. Se você não conseguiu anotar, você pode ir no nosso site, podpah.com.br, podpa.com.br, na aba contato, vai lá no menuzinho contato, vai ter lá um formulário para contato com a gente, e lá também vai ter esse e-mail, caso você não queira informar seus dados no nosso formulário, e sinta-se à vontade para falar com a gente. A gente quer te ouvir e quer ouvir as outras pessoas também. Ok. E lembrando que todos os dados sobre o candidato, eles são reunidos num dossiê extremamente muito bem feito pelo Guilherme. Ele não gosta de falar que foi ele, né? Mas foi extremamente muito bem feito. Faço questão de falar que foi ele, porque realmente está excelente. E lá você pode conferir todos esses dados que a gente traz, que a gente fala, inclusive conferir o que a gente diz e ver se a gente não está se equivocando e mentindo em alguma coisa. É isso, acabou por hoje aqui o episódio do Henrique Meirelles, e fiquem de olho aí no Podpah, lembrando que o Podpah é o podcast itinerante de São Paulo. Nós não falamos só sobre política, embora estejamos falando nesse tempo, porque é importante. É o nosso meio de contribuir para a população na escolha de um presidente que vá mudar nosso país de fato. E fique de olho aí nos próximos episódios. Ouça os episódios anteriores também, a gente já falou de muitos outros candidatos à presidência, todos muito bem documentados também, como este. E vamos ouvir que ainda tem muita coisa aí, a água vai rolar, ouça, forme sua opinião e faça uma escolha boa esse ano.